A paz do Senhor, minhas irmãs da Escola Bíblica, estamos hoje para mais uma aula e hoje sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós começaremos uma lição nova. Nós estudaremos o Assim Cremos, a revista, Assim Cremos, volume 1. A revista é baseada no nosso material do nosso manual de doutrina, que é esse livro aqui. A nossa igreja, ela tem um manual de doutrina, aquilo que nós cremos, Ele também chama Assim Cremos, é aquilo que nós cremos. Às vezes, eu já falei isso em algumas oportunidades na escola bíblica, às vezes a gente fala assim, qual é a doutrina da sua igreja? E aí alguns podem falar, pode usar calça, não pode usar calça, pode cortar o cabelo, pode usar maquiagem, não pode usar brinco. Isso não é doutrina, isso é uso e costume. A nossa doutrina e toda doutrina, ela deve ser baseada na palavra. E o que é a nossa doutrina? É aquilo que nós cremos. Então agora nós vamos, a partir de hoje, aprender detalhe por detalhe do que nós cremos, Nós cremos num Deus soberano, nós cremos na supremacia da Bíblia, nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, os três sendo Deus, os três sendo um, e ao mesmo tempo pessoas distintas, Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, no revestimento do crente. Isso é a nossa doutrina. Nós cremos na parte de escatologia, que nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos no milênio. Então, todos esses assuntos nós vamos estudar de forma detalhada, lição após lição, e você vai conseguir entender muito bem sobre tudo isso. Então, hoje nós vamos começar nesse estudo, Assim Cremos, começando a falar da nossa origem, E aí o versículo chave está em Provérbios 22, 28, que vai dizer, não remova os marcos antigos que puseram os teus pais, Nós temos uma herança, nós precisamos zelar por essa herança. Todo homem, toda mulher, ele carrega, de certa forma, uma herança, deixada pelos nossos pais, deixada pelos que passaram, deixado pelos nossos professores, deixado pelos nossos pastores. Toda igreja carrega a herança de outras igrejas que militaram antes para que nós estivéssemos aqui. Então, todos nós somos marcados por heranças que vão seguindo gerações, E a nossa igreja metodista wesleyana não é diferente. Nós temos uma herança a zelar, nós temos uma herança de vitória, de conquista, uma herança muito linda, deixada, baseada aí na vida de John Wesley, por isso do nome wesleyana, não porque nós adoramos a Wesley, mas porque nós nos inspiramos nele para toda a doutrina, do que nós cremos, dos ensinamentos dele, da forma que ele viveu, da forma que ele procedeu, Nós tiramos isso como exemplo. Então, a doutrina wesleyana quer dizer uma doutrina firmada em ensinamentos teológicos que o Wesley ele vem trazendo com muita garra, com muita sabedoria, com muita unção, perseverança, baseado na palavra, Então, nós trouxemos de Wesley aquilo que o Wesley trouxe da palavra, Nem tudo nós adquirimos de Wesley, mas tudo aquilo que ele tirou da palavra e ele vivia na sua vida e deu origem ao metodismo, isso nós também carregamos como herança. Então, o primeiro tópico da nossa lição vai falar a respeito de
Deus, a Bíblia e a tradição. Nós cremos que acima de toda a tradição e toda a herança recebida, nós cremos que a Bíblia está acima de tudo isso. Primeiramente, nós cremos na Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e prática, né? As nossas heranças e as nossas tradições, elas precisam ser pautadas na Bíblia. Não é o que, como eu disse, o homem disse, né? Porque o Wesley falou, não, toda nossa herança, ela tem como o principal fundamento a palavra, né? E a Bíblia, ela precisa sempre estar acima de toda a herança. O que não aconteceu com a Igreja Católica Romana, porque no Concílio de Trento, né, lá em 1545, ainda antes da Reforma Protestante, foi decidido que duas fontes iriam reger a Igreja Católica naquela época. Ainda não tinha se separado as igrejas, né? Era uma igreja só. E eles decidiram então que duas fontes de autoridade iria reger a igreja, as escrituras e a tradição, sendo que a tradição tinha o mesmo valor que as escrituras. E isso eles carregam até os dias de hoje. Quando veio a reforma, as igrejas reformadas, e nós somos herança das igrejas reformadas, elas entenderam que a Bíblia é maior do que qualquer coisa. A Igreja Católica Romana, ela continuou acreditando que a tradição, ela estava no mesmo nível da Bíblia, né? A ponto de até hoje o Papa, ele é o único que detém o poder de até mudar o que está escrito na Bíblia. Isso porque a tradição diz assim, e eles creem que a tradição tem o mesmo valor que a Bíblia, né? E nós não cremos assim. Nós cremos que nós temos uma herança, nós temos uma tradição, mas a Bíblia, ela está acima de todas as coisas. Nós estudamos isso como o quadrilátero wesleyano. Esse quadrilátero wesleyano, eu vou colocar o quadrinho aqui agora para vocês verem, tá? Ele vai dizer que nós somos formados, né? A nossa base teológica, doutrinária é formada pela tradição, pela experiência, pela razão e pela Bíblia, sendo que das quatro, a Bíblia sobrepõe a todas as outras, né? Então nós damos o valor à tradição que deve ser dado, né? Nós não podemos remover os marcos, as histórias, as pessoas que nos antecederam. Nós cremos nas experiências que nos fazem crescer como cristão, que nos direcionam, que nos impulsiona. Nós cremos na razão, cremos no culto racional, cremos num Deus criador que faz tudo organizado e, acima de tudo, nós cremos na Bíblia, né, que vai reger todos esses outros 3 pontos que forma, né, então, assim, a nossa doutrina teológica. Então, nós não apenas temos base duas, como a Igreja Católica, que é as Escrituras, a Bíblia e a tradição. Nós temos a tradição, a experiência, a razão e também a Bíblia, que vem acima de todas as outras coisas e sobrepõe todas as outras formas de pensamento. Nós cremos assim. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa herança. Toda herança, como eu disse, nós recebemos de alguém essa herança que recebeu também de outra pessoa. Nós da Igreja Metodista Wesleyana temos na nossa herança
a nossa denominação baseada no legado de John Wesley, né? Nós não nos inspiramos e pegamos o Wesley como um santo, como uma pessoa a ser reverenciada, não é nada disso. Nós apenas acreditamos que o Wesley ele conseguiu tornar a igreja do século XVIII muito relevante, muito atuante, uma igreja que fazia diferença, isso por conta da experiência dele do coração abrasado, né, que mudou toda a história dele, que mudou toda a perspectiva de cristão que ele tinha. Então, o Wesley, nós temos como herança o Wesley, e o Wesley, por sua vez, também recebe heranças de outros, né? Porque, como eu falei, né, nós temos herança de quem veio, dos nossos pais, e os nossos pais, dos nossos avós, e dos nossos avós, dos nossos tataravós, né? Sempre uma igreja tem herança da igreja que veio, antecedeu, temos a herança da igreja primitiva, então a herança ela vai passando de gerações em gerações. E o Wesley, que é a nossa herança, ele também teve as suas heranças, né? Ele teve também quem ele se nortear. Uma das primeiras heranças que o Wesley recebe e que também influencia a nossa vida hoje é a herança arminiana, né? Armínio, ele defende, antes de Wesley, na época dos reformadores, ele defende a doutrina da predestinação, né? E nessa doutrina havia duas teorias muito fortes quanto à doutrina da predestinação: João Calvino e Armínio. João Calvino, ele acreditava e defendia que Deus escolhe uns para salvação e outros para perdição, e que quem é predestinado a um dos dois, ele não tem poder de escolha, né? Ou seja, se eu posso ser da igreja a vida inteira, se eu não sou predestinado à salvação, eu vou para o inferno. E eu posso viver no mundo a vida inteira. Se eu não for predestinado, se eu for predestinado ao céu, nem que seja no último minuto da minha vida, a graça de Deus vai me alcançar e vai me salvar, porque eu sou predestinada à salvação. Armínio, ele acreditava ao contrário. Calvino acreditava que na doutrina da predestinação que havia o livre-arbítrio, né, que o homem escolhia, que Deus deu o poder de escolha para o homem, né, e que todos são predestinados, que todos são predestinados à salvação, que Deus quer que todos se salvem, porém alguns não vai aceitar essa salvação. Nós cremos que a salvação é conquistada diariamente, não é uma coisa que a gente recebe e não perde nunca mais, né? Wesley, então, ele tem uma herança arminiana, né? Ele faz a sua tese em cima da tese de Armínio, né? O arminianismo wesleyano, porque ele crê, assim como Calvino, como Armínio, ele crê que não é uma vez salvo, salvo para sempre. Ele crê que a salvação ela é condicional. Ele crê no livre-arbítrio, que a pessoa pode escolher, né? Assim como Armínio cria. Então ele traz de Armínio essa lembrança, essa herança, que nós hoje, como metodistas wesleyanos, também temos essa herança, né? Nós somos arminianos porque nós temos a herança de Wesley, que teve a herança de Armínio, né? Nós cremos assim. A segunda herança foi a herança anglicana. Como eu disse para as irmãs, Wesley, ele era um pastor anglicano na igreja da Inglaterra, né? Wesley era da Inglaterra e ele pertencia então à igreja anglicana. Ele então tem heranças da igreja anglicana, e o próprio metodismo, quando ele é formado, o seu manual de doutrina, ele tem muito da igreja anglicana, que é a igreja que Wesley pertencia. A terceira herança é a herança pietista, que é a herança que vem de Spinner.
Spinner ele lidera então um movimento pietista que surge na Alemanha. Esse movimento ele tinha uma tentativa de reformar a igreja luterana. Nós sabemos que um dos maiores reformadores veio da Alemanha, que foi Lutero. E quando Lutero ele reforma a igreja, Lutero era um padre e ele não sai da igreja católica, ele simplesmente, o desejo de Lutero era reformar a igreja, não era criar uma nova igreja. Mas a igreja católica, ela não aceita, como nós sabemos da história, inclusive no dia 31 é comemorado o dia da Reforma Protestante, né, quando Lutero então vai pregar ali as 95 teses, né, na igreja, na porta da igreja, mas a igreja ela não aceita. Passado o tempo, então, cria-se outras igrejas que saíram da igreja católica, igrejas reformadas, e uma dessas igrejas é a igreja luterana, seguindo o exemplo de Lutero. Porém, com o passar do tempo, essa igreja vai perdendo a essência da reforma. Essa igreja vai perdendo alguns pilares da reforma. E aí surge Spinner, ele nasce em 1635 e ele vai se despontar para quê? Para tentar reformar a igreja luterana, que era uma igreja reformada, né? Ele vai fazer ele vai tentar uma outra reforma. E essa reforma se deu o nome, então, de movimento pietista, que era a busca de que a igreja voltasse aos padrões que o Lutero tinha tanto questionado, tinha tanto lutado, né? Alguns padrões da igreja primitiva. E esse movimento pietista, ele vai influenciar muito Wesley, né? Depois, mais para frente, né? Que é bem depois, Wesley é bem depois dos pietistas, mas eles vão influenciar muito Wesley, né? A primeira coisa que eles vão influenciar é a organizar cristãos em pequenos grupos para estudo da palavra, né? Aqueles irmãos do movimento pietista, eles tinham essa visão, né, de juntar pequenos grupos de irmãos, né, para estudo da palavra. O sacerdócio universal, que era uma coisa muito batida na reforma e que eles não estavam vivendo, ou seja, o leigo, aquele que não era o pastor, que não era o presbítero, ele também tinha condições de dirigir um desses pequenos grupos de estudo da palavra, que não era apenas o sacerdote que tinha a condição de falar da palavra, que qualquer leigo, ele também tinha essa condição de falar da palavra, né? Eles vão defender que os crentes transpassassem a visão de apenas seguir uma doutrina para experimentar uma fé viva, uma fé real, né? Fora do tradicionalismo da igreja, né? Eles estavam voltando para o tradicionalismo e o movimento pietista vem falar, olha, a gente precisa experimentar algo novo de Deus, nós não podemos ficar presos a visões, né, de uma tradição antiga. Eles também vão lutar que as diferenças entre cristãos sempre fosse conduzida por um espírito de amor e que os pastores estudassem mais com respeito às tradições do cristianismo, como a igreja primitiva se comportava, além da teologia, né? Eles vêm bater na tecla dizendo que o pastor ele precisava conhecer como a igreja primitiva vivia, não podia viver preso apenas em doutrinas teológicas, em
conceitos teológicos, eles precisavam aprender a vivência da prática da igreja primitiva, né? E que o púlpito deixasse de ser debate de discussões teológicas e recuperasse a sua real função, que é de inspirar, instruir e alimentar. Para isso que saem as palavras do nosso púlpito, para isso que deve sair as palavras do nosso púlpito, para inspirar, instruir e alimentar. E naquela época a igreja ela estava perdendo o foco, e o movimento pietista ele vem tentar resgatar isso, assim também como eles eram marcados pelo seu forte desejo missionário que eles possuíam. E aí tudo isso influencia Wesley. Nós vemos que Wesley ele vai lutar pelo sacerdócio universal. Wesley vai ser um dos maiores difusor, um dos maiores que difundiu, eu esqueci a palavra, né? Ele foi um dos maiores que difundiu a questão dos pequenos grupos, né? Dos grupos pequenos. Nós vamos ver que Wesley foi um grande missionário, e isso tudo por herança pietista. A outra herança é a herança moraviana. Em uma viagem, né, nós sabemos de navio, uma viagem missionária, ele estava indo para evangelizar os índios. Wesley, o navio vai sofrer uma tempestade ali a ponto do navio quase naufragar. E ele vai ser impactado com a fé de um grupo de moravianos que estava naquele navio, né? Ele vai ver a fé daqueles homens que não temiam a morte e vai se maravilhar com aquilo. E ele vai então se tornar amigos desses moravianos. E logo depois da viagem ele vai ser convidado então a participar de uma reunião dos moravianos. E é nessa reunião, no dia 24 de maio, que Wesley vai ter o seu coração abrasado pelo Senhor. Isso aconteceu numa reunião dos moravianos, né? Então, Wesley ele carrega também essa herança, a herança dos moravianos. Outra herança é a herança puritana. Olha quantas heranças Wesley, né, ele carrega, assim como nós carregamos várias, né? A herança puritana, assim como o movimento pietista tentou influenciar as igrejas reformadas da Alemanha, os puritanos eles vão então tentar fazer o mesmo na igreja da Inglaterra, né? Que foi também igrejas que saíram reformadas na época de Lutero, e com o tempo elas foram perdendo a linha, né? Perdendo o direcionamento. E aí, assim como os pietistas surgiram na Alemanha, os puritanos surgiram na igreja da Inglaterra. Eles trabalhavam com as sociedades e os pequenos grupos, de uma forma, e Wesley ele vai usar o exemplo dos pequenos grupos, principalmente da igreja puritana, e vai ser um grande marco na vida de Wesley. Os pequenos grupos, eles teve muito sucesso com os pequenos grupos. Seus avós, eles eram puritanos, e a sua mãe, quando jovem, também era puritana, né? E por isso Wesley ele também tem aí uma herança puritana. Outra herança é a herança reformada, né? É a herança que vem lá de Lutero e dos reformadores. Vários reformadores tiveram sua participação na herança deixada a Wesley. Porém, vamos destacar Lutero, porque é através de uma leitura, né, de um prefácio de Lutero, uma anotação de Lutero sobre Romanos, que os moravianos, né, estavam lendo lá na reunião que eu falei no ponto 4. Através dessa leitura que Wesley vai sentir o seu coração estranhamente aquecido, né? Através dessa leitura mudaria todo o curso da vida de Wesley. O próprio Wesley ele vai escrever em seu diário, por isso que nós temos muita riqueza de detalhes sobre a vida de Wesley,
porque tudo ele escrevia no seu diário, né? E aí no seu próprio diário, Wesley vai escrever no dia 24/5/1738, por volta das 20h45, Wesley vai escrever o seguinte: enquanto Lutero descrevia a mudança que Deus operava no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo e nele somente para a minha salvação. Tive então a certeza de que ele tinha removido os meus pecados, sim, os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Wesley já era pastor, como eu já tinha dito, né? Já tinha feito viagens missionárias, mas Wesley ainda não tinha certeza da salvação. E através de um prefácio de Lutero, lido numa reunião dos moravianos, que essa fé é aguçada em Wesley, e Wesley ele tem a certeza da sua salvação, ele é impactado ali pelo Espírito Santo. É claro perceber a teologia de Wesley, que é inteiramente ligado aos 5 solas da Reforma Protestante, né, de Lutero. Wesley, assim como Lutero defendia somente a Bíblia, Wesley ele também tinha a Bíblia como autoridade superior, né? E eu já tinha até dito isso no primeiro tópico, né? Que a Bíblia ela está acima de tudo, ela está acima da tradição, ela está acima das minhas experiências, ela está acima da minha razão, ela está acima de todas as coisas, né? A graça salvadora, né? Wesley ele vai trabalhar a graça salvadora, a fé que justifica, a centralidade de Cristo e a glória somente a Deus. Wesley ele vai trabalhar todas esses pilares da reforma. Nós vamos ver Wesley trabalhando isso na sua vida, porque o Wesley ele nunca abriu uma igreja para si. A intenção de Wesley era o conhecimento de Deus para as pessoas, mas Wesley nunca teve a presunção de se gloriar, de se elevar. E por isso, apesar de nós termos uma herança wesleyana, nós não pregamos Wesley, né? Você não vai ver em nenhum momento uma foto de Wesley nos púlpitos das nossas igrejas, né? Um memorial, e muito menos nós acreditamos que ele seja um homem santo que precisa ser reverenciado. Ao contrário, nós sabemos que ele foi um servo usado por Deus, e assim que nós queremos ser também, né? E transferir somente a Deus toda a honra e toda a glória, porque foi isso que ele fez no ministério dele, né? Então, você pode ter percebido que você nunca ouviu num púlpito alguém dizer que você precisa seguir Wesley, né? Que você precisa ler as literaturas de Wesley, porque o que está escrito ali é toda a verdade, né? Não, porque nós baseamos a nossa vida nas escrituras, assim como Wesley baseava, né? Nós apenas temos uma herança teológica vinda de Wesley. A nossa igreja apenas tem uma inspiração teológica e uma inspiração de avivamento vinda de Wesley, mas o Wesley para nós é um homem comum como eu e como você, né? E a glória ela precisa ser dada somente a Deus. Nossa doutrina e herança wesleyana, ela segue 3 princípios com base nas 3 principais colunas da reforma: a autoridade das escrituras. Nenhuma carta ou livro é mais importante do que a Bíblia. Nós temos sim, né? Como eu mostrei para as irmãs, o nosso manual de doutrina. Mas o nosso manual de doutrina, ele é todo
baseado na Bíblia, né? Nós cremos no Espírito Santo e aí tem os textos que nos mostram por que nós cremos assim. Nós cremos no céu e no inferno. E aí nós temos todos os textos porque nós cremos assim. Nós cremos que nós devemos buscar a santidade como estilo de vida. E nós temos os textos que nos mostram que nós precisamos ser salvos. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque assim a Bíblia nos ensina. Então o nosso manual de doutrina, ele nunca vai ser maior do que a palavra de Deus. É apenas uma explicação do que nós cremos em cima do que a Bíblia nos ensina, né? A segunda coluna que nós vamos pegar como herança é a justificação pela fé e não pelas obras, né? Somos justificados pela fé, não é merecimento nosso, né? É pela fé. O sacerdócio universal dos crentes, todo cristão recebeu de Deus autoridade para falar em seu nome. Assim nós cremos, né? Que todo o crente, ele tem essa autoridade. Você pode ser usada por Deus também, né? Nós cremos que há um pastor, que é o anjo da igreja, direcionado para guiar a igreja, mas nós cremos que nós, como crentes no Senhor Jesus, podemos ir orar e o Senhor também curar. Podemos dar uma palavra e levar salvação a uma vida que precisa, né? Nós cremos assim. A nossa igreja, ela recebe como herança em 67, quando ela foi fundada, né? Ela vai receber algumas dessas heranças de Wesley e algumas dessas heranças da Reforma e de outras igrejas que vieram antes, né? E o que nós entendemos? Nós vamos ver agora o que nós entendemos. Nós entendemos e discernimos o despertamento wesleyano do século XVIII, sobretudo como um chamado divino a uma contínua busca por renovação espiritual e reforma da igreja. Queremos assim continuar sedentos por avivamento. É isso que nós queremos, né? Sede que marcou a década de 60 no Brasil, especialmente nossos primeiros fundadores. Aqueles irmãos que eu disse, né, que saíram da igreja metodista batizados com o Espírito Santo. Recebemos a herança histórico-teológica do avivamento wesleyano, entendendo que o Wesley e aquele avivamento resgataram o devido valor e lugar do Espírito Santo na tradição cristã. Percebemos contornos genuinamente pentecostais naquele movimento e nos sentimos convocados por Deus a continuar com essa ênfase no agir do Espírito, em sua presença, revestimento de poder e santidade produzida através de sua habitação e de seu poderoso batismo, que se manifesta numa crise visível, que gera um processo e que é evidente como a segunda bênção após a regeneração. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção do crente, que todo crente ele deve buscar esse revestimento. Cremos também, né, e muito nos agrada e atrai a influência do pietismo na nossa herança primitiva. Entendemos que a ênfase na piedade é também a ênfase na santidade bíblica. Somos um povo de santidade bíblica. Nos dizeres de Wesley, numa conferência metodista na Inglaterra, a primeira conferência metodista da Inglaterra, reformar a nação, especialmente da igreja, e espalhar a santidade bíblica é a missão do metodismo. O pietismo reprovou uma fé puramente racional e intelectualizada sem piedade.
A herança pietista de santidade nos propõe não só saber sobre Deus, mas também nos relacionarmos com Ele. O pietismo nos lembrará sempre que não devemos idolatrar o livro, mas, sobretudo, adorar o autor do livro, que é o Senhor, é o Espírito Santo que iluminou esses homens para escrever, né? Então, essa é a nossa herança, né? E é a herança da nossa herança. Que você possa, eu espero que você tenha entendido, né? Qualquer dúvida você pode comentar aqui embaixo e você também pode ler as páginas que eu vou deixar aí para que você venha, de repente, tirar alguma dúvida e acrescentar mais na sua vida aí através da leitura. Amém? Eu gostaria de orar com você. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos nesta noite. Te adoramos, ó Deus, porque nós temos sim uma tradição, nós temos sim uma herança, uma linda herança, Senhor, a ser seguida. Ó Deus, herança essa que nos mostra, ó Deus, como igreja nós devemos, Senhor, a cada dia melhorar. Essa era a visão de Wesley. O quanto a igreja poderia fazer mais, o quanto a igreja poderia avançar se ela fosse influenciada pelo Espírito Santo. Ó Deus, e nós desde 67 temos avançado como igreja. Hoje, Senhor, em muitas partes do mundo, porém, ó Deus, poderíamos fazer muito mais. Que o Senhor avive em nós essa chama, Senhor, de levar a Tua palavra, essa chama, ó Deus, da piedade, da santidade como estilo de vida, ó Deus, de amar as Escrituras acima de todas as coisas, sabendo que ela é a boca de Deus para as nossas vidas. Espírito Santo, nós te louvamos neste dia. Te agradecemos por mais uma escola bíblica dominical, que o Senhor continue conosco, falando aos nossos corações durante esta semana. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. É em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e a paz do Senhor.